Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor Jesus. A partir do momento que a gente coloca os nossos pés na casa de Deus, nós estamos adorando ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença, Pai. Grandes coisas, Pai, o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor Jesus. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui te adorando, Pai, e glorificando o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo dia tão abençoado, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, Pai. Obrigada pela nossa família, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção e a provisão que o Senhor tem por nós, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. O Senhor é santo, Pai. O Senhor é fiel, Jesus. O que nos mantém de pé nessa noite, Pai, é a fé, a esperança, o amor, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos encher, Pai, nessa noite de amor, Pai, de alegria, Senhor Jesus, pela tua presença. Nós ansiamos, Pai, por ti, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a nossa alma, Pai, o nosso corpo
limites da igreja, os irmãos podem ficar à vontade. Que eu sei que tem muitos irmãos que fazem lá também. E Deus tem nos abençoado muito. Eu falo que eu tenho provado da provisão do Senhor Jesus todos os dias na minha vida. Porque Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela vida de cada dizimista e ofertante fiel nessa noite, Pai. O Senhor tem suprido, Pai, as necessidades de cada um de nós, Pai. O Senhor tem dado a provisão, Pai, sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, Pai. E eu repreendo todo o mal da vida financeira de cada um dos irmãos, todo espírito migrador, devorador e destruidor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus através da vida do Mateus, que está aqui toda quinta-feira, mas o pastor aí revezando, para ministrar a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Irmãos, os cultos de quinta-feira têm sido uma bênção, viu? Vamos abençoar a vida do Mateus. Tenha suas mãos para cá. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Mateus, Pai. O teu filho amado, Senhor Jesus. Ele tem se lançado, Pai, na tua casa, Senhor, na tua obra, Pai. E o Senhor conhece o coração dele, Pai. E ele tem buscado cada vez mais a tua presença, a tua palavra que vem do céu, que nos liberta e nos faz caminhar cada dia mais. Senhor, que não seja Mateus, mas que seja o teu Espírito Santo de Deus, Pai, falando sobre cada um de nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom, irmãos. Pode sentar à vontade. Glória a Deus. Convido vocês a deixar a sua Bíblia aberta lá no livro de Lucas. Eu não vou falar o capítulo para vocês. Vamos confiar. Lucas. Glória. Deixa lá aberto. Aleluia. De Lucas. Amém? Quantos creem que a volta de Cristo está mais perto do que nunca, gente? Com tudo que está acontecendo hoje em dia. Não vou pregar sobre arrebatamento, tá? Fique tranquilo. Mas hoje em dia a gente está vendo tanta coisa acontecer, né? A guerra aí entre Israel e Irã. Tantos rumores de guerra que está acontecendo. E a gente precisa ficar atento como igreja, né? Cada palavra que é lançada aqui nesse altar é uma palavra para nos despertar. Até quem está desperto tem que ficar ligado para continuar desperto, porque a qualquer momento pode fechar o olho e pegar no sono. Mas o mundo hoje, gente, está caótico. Hoje o mundo está sem beira, sem eira, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. E nós, como igreja, precisamos saber para onde nós vamos, para onde nós vamos chegar, onde nós estamos nesse momento, o que estamos buscando. Agora vamos abrir lá em Lucas 15. Eu vou falar sobre uma parábola muito conhecida com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o 32. E vai contar a parábola do filho pródigo. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, talvez não. Mas Lucas 15, do versículo 11, começa dizendo assim: todos acharam? Amém? Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi entregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava
para encher o estômago com as vagens, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos trabalhando como um escravo ao serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Amém. Todos aqui conhecem essa passagem, né? Bem clássica. Aqui, né, como a gente acabou de ler, conta a história de um filho que se perdeu, que decidiu pegar tudo o que tinha, que era de direito dele, e ir para o mundo afora. Mas será que a história da parábola do filho pródigo se trata somente dele? Você acha que o principal dessa história é somente o filho que se perdeu? Não, porque tem um outro filho aqui. Esse já começa dizendo: o homem tinha 2 filhos. Mas Mateus, o outro não se perdeu. Calma lá que eu vou te mostrar. Olha o que a parábola quer dizer. Mas primeiro a gente vai se relacionar agora no primeiro filho. O primeiro filho, gente, a gente vê que ele antecede a sua herança. E como é perigoso, né, quando a gente antecede aquilo que é de direito nosso antes de ser direito nosso. Quantos filhos hoje vão vir por aí que querem já tomar as bênçãos, as propriedades dos seus pais, querem antecipar tudo, e mal sabem eles que eles estão trazendo maldição para a sua vida. Porque antecipar a bênção, antecipar a herança, não é certo. Você tem que esperar o tempo correto de você receber aquilo. E hoje, quantas vezes a gente não vê pessoas fazendo isso, né? Dentro da igreja, lá fora, no nosso trabalho, até na nossa família. Talvez até nós mesmos estamos sendo esse tipo de pessoa, de antecipar a nossa herança antes do prazo. Mas veja só, o versículo 13 ele vai dizer o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. A primeira coisa que ele fez foi antecipar a sua herança e já ali criar uma maldição sobre si. A segunda coisa de uma pessoa que antecipa a sua herança, o que ela faz? Ela se distancia do pai. Porque o que ela quer fazer, o pai vai repreender. Vocês que são pais, entendeu? Sou pai, mas a minha filha não nasceu.
Tá vindo. Mas vocês que são pais, quando o seu filho faz alguma coisa de errado, você fica calado ouvindo ele fazer? Você deixa ele cometer um roubo? Você vê que ele pegou no supermercado e no bolso, deixa ele sair com no bolso? Não, você repreende o seu filho. E o que todos os filhos que antecipam a sua herança fazem é se distanciar do pai. É se distanciar daquele que vai corrigir ele andar no caminho certo. E o filho pródigo fez isso. Ele antecipou, já colocou uma unção sobre a sua vida e foi gastar tudo o que tinha em outro lugar. Quantas pessoas dentro da igreja não estão fazendo isso? Se escondendo, correndo do pai, achando que estão se escondendo dele, achando que estão fazendo coisas secretas sem Deus saber, mas Deus está sabendo. Ele foi lá, ele gastou, ele bebeu, ele deitou com prostituta. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois quando ele fez isso? Versículo 13, 14 e 15. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome na região. Houve uma grande fome na região. E ele começou a passar necessidade. E por isso foi entregar-se como cidadão daquela região. Olha o ponto que o menino que tinha uma riqueza, que estava num lugar muito bom com o pai dele, trabalhando ao lado do pai dele, junto com o pai dele, tendo todo o conforto, um teto, uma comida todo dia, uma cama para se deitar. Olha o que esse menino fez. Quantos de hoje, nós que estamos aqui hoje, já não fizemos isso? Ou já pensamos em fazer isso? Em largar tudo e chutar o balde e falar: vou viver a minha vida. Não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para Deus. Quantos de hoje nós não estamos fazendo a mesma atitude desse primeiro filho, o filho pródigo, que estava perdido, que antecipou tudo, gastou tudo o que tinha com coisas que não lhe beneficiaram? Sabe o que eu vejo nisso, gente? Que às vezes a gente quer gastar tudo que nós temos com as coisas desse mundo, antecipando a nossa bênção que vai ter no céu. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer gastar com bebida, com prostitutas, com coisas que nem vão nos encher, para vivermos uma felicidade falsa, uma felicidade que só Deus pode te prometer. Esse é o problema de antecipar a nossa herança. Esse é o problema da gente antecipar as bênçãos de Deus na nossa vida. Querer fazer algo que Deus ainda está começando o processo. A gente vive uma felicidade que não é oferecida por Deus. E aí a gente gasta tudo, a gente perde tudo e vai querer ter desejo de comer comida de porcos. A igreja não pode viver uma vida assim. A igreja não pode achar que é Deus e tomar o trem bala, da vida e fazer as coisas. Obedeça o processo de Deus, obedeça o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, senão nós vamos viver a mesma realidade desse filho que estava perdido. Amém? Então, o filho se perdeu aí no mundo e a sua consequência foi sentir desejo de comer comida de porcos. Romanos 6,23, você não precisa abrir, mas diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós optamos por pecar, por distanciar do Pai, o preço do pecado é morrer. Aquele menino iria morrer se ele não conseguisse achar um emprego. Ele iria morrer se ele começasse a comer aquelas comidas do povo. A igreja não pode morrer, você não pode morrer. Você não pode antecipar as coisas que Deus tem para a sua vida, amém? Mas Mateus viu o segundo filho. Por que o segundo filho é pródigo? Vamos ler aqui o versículo do 25 até o 30 para a gente entender. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximava de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para a casa deste teu filho, que esbanjou todos os seus bens com prostituta, matas um filho gordo para ele. Esse filho aqui é um filho perfeito, né? É um filho que praticamente ajuda o pai. Está ali com o pai, é braço forte, nunca desobedeceu. Que mãe, que pai queria ter um filho desse? Reto, íntegro. Todos nós queremos ter. Mas esse filho, ele não se sentia filho. Ele não se sentia parte da herança. A herança já era dele. Quando eu vou pesquisar pródigo no hebraico, eu percebo que o significado de pródigo é perdido. A gente viu que um filho se perdeu. Mas tem outro significado: desperdiçado. O segundo filho não aproveitou o que ele tinha, ele desperdiçou. Ele foi trabalhar, foi fazer trabalho de escravo, ele não foi aproveitar a sua herança. Ele desperdiçou o privilégio da herança que o pai dele já tinha e que era dele. Por isso que eu falei que a parábola do filho pródigo não se trata apenas do primeiro filho, se trata do segundo. E quantas pessoas não são crentes comprometidas na casa do Senhor, envolvidas em ministérios, mas nem sabem quem é o seu pai e nem o que o seu pai deveria oferecer? Quantas pessoas não sobem no altar, prega? Quantas pessoas não estão na portaria, estão nas salinhas, estão envolvidos em evangelismos e missões? São aquelas pessoas que, nossa, eu quero ser igual a ela. Mas às vezes ela é um filho que está desperdiçando, não está aproveitando as bênçãos de Deus sobre a vida dela. O filho pródigo. Não se trata de um filho, se trata de dois. Não se trata apenas daquele que saiu da casa do Senhor e se perdeu, mas se trata também daquele que está na casa de Deus. Amém. E que não conhece o seu próprio pai. Sabe o que todos esses filhos têm? Sabe o que, na verdade, o que esse segundo filho me lembra? Lá em Lucas 10, 41 e 42, vamos abrir lá só para a gente entender? Aqui também é uma parte bem conhecida de vocês. Esse segundo filho me lembra de Marta. Lucas 10, 41 e 42 diz assim, ó, algumas folhas aí para trás. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu estar perto de Cristo, ouviu o que Cristo tinha para falar. Marta, preocupada em servir a todos, mas não era necessário, porque o que Deus já tinha preparado já era o suficiente para servir todos que estavam ali. O filho pródigo dele era Marta. Está tão preocupado em fazer, tão preocupado em agir, que esquece da melhor parte, que é o seu pai. Quantos na igreja não estão assim, gente, que estão perdidos? Sabe uma semelhança que eu vejo entre esses dois filhos? Além de um ter se perdido e o outro não ter aproveitado as suas bênçãos, é que todos eles dois tiveram o pai comigo. O pai. Um distante, mas retornou. Um perto, mas distante. Mas o pai estava ali. O capítulo 15, se você for ler, você vai ver que ele fala da parábola da ovelha perdida, ele fala a parábola da dracma perdida, do filho perdido. Esse capítulo ele fala de coisas que se perderam e que foram achadas. E lá no capítulo 1 do capítulo 15, ou lá no versículo do capítulo 15, diz assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas que tinham conhecimento da palavra e de pessoas que estavam distantes do Senhor. A linguagem que Cristo usou aqui foi uma linguagem para comunicar com ambas as partes, com tanto aquelas pessoas que conheciam, como aquelas pessoas que nem conheciam o seu Deus.
É interessante isso, né? Como as parábolas conversam com as pessoas. Independente da classe social, do intelecto, Cristo usou uma estratégia e explicou uma coisa muito importante que eu tirei desse texto. Volte enquanto você pode. Na parábola da ovelha perdida, o pastor lá deixa as 99 no canto e vai resgatar. Aqui está perdida. A dracma fala de uma mulher que, se ela não acender a candeia, se ela não varrer, ela não achar aquela dracma, ela não vai conseguir encontrá-la. E o outro do filho pródigo. Sabe o que tudo isso tem em comum? É que uma hora o pastor vai parar de voltar. Uma hora a dracma não vai ser achada. Uma hora o filho pródigo vai continuar perdido. Porque não tem pai te esperando. Dá vontade de chorar quando a gente lembra. Eu, pelo menos, estou com vontade de chorar aqui, só de lembrar disso. Você se arrepia só de pensar o dia e tu precisar gritar o nome de Cristo e ele não está disponível para você mais. Que o Espírito Santo foi retirado daqui, a igreja desapareceu. Imagina só, gente, nós precisamos aproveitar enquanto há tempo, enquanto tem tempo, enquanto o pastor ainda vai atrás da gente, enquanto a dracma ainda pode ser encontrada, enquanto o filho pródigo ainda tem um pai esperando ele para voltar. Aleluia. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, tem tempo. As dores de parto já começaram. É só um indício que Cristo está mais perto do que nunca. Isso é muito sério, porque tem gente dentro da igreja que não está conseguindo enxergar isso. Está vivendo a vida largada no mundo, perdido. Uma hora, quem está disposto a te esperar vai se recolher. Que nem aquela parábola das 10 virgens, que 5 foram prudentes e 5 não. E quando as 5 que não foram prudentes chegaram, estava tudo escuro, o noivo não deixou elas entrar. Porque elas não se prepararam. Nós precisamos estar preparados. Esse é o tempo de voltar. Esse é o tempo de voltar a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra que eu estou pregando aqui não é sobre prosperidade, não é sobre ânimo, não é sobre cura, é sobre esperança. Amém. Porque enquanto o noivo ainda estiver ali te esperando, enquanto o pai estiver disposto a te aguardar, ainda tem tempo, ainda tem uma chance. Amém. Então essa é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de ficar desanimado, não é uma mensagem de ficar, poxa, uma hora ele vai se recolher, ele se acorda, toma o caminho de volta para casa, para de desperdiçar a herança que você já está tendo, já está usufruindo. Volte enquanto você pode. Amém. Porque vai chegar um dia em que o pai vai se recolher, em que o pastor não vai mais atrás de você. E aí? O que fazer quando esse dia chegar? Que todos nós estejamos no mesmo caminho, estejamos dispostos a não se distanciar do Pai, Amém. Glória. a não antecipar a sua herança. E ore por aquele que você vê hoje em dia e está distante de Deus, está como um filho pródigo, perdido, ou está até dentro da casa do Senhor, perdido. Ore por essa pessoa. Todo dia, porque nós precisamos conhecer o nosso Pai, nós precisamos dessa mensagem de esperança em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer ainda tem 8 minutos, eu queria fazer uns 5 minutinhos de oração com todos nós. Eu quero aproveitar que a igreja está bem cheia, glória a Deus. Para mim isso é cheio, gente. Só tem 5 pessoas, 7. Ter mais de 10 é cheio para mim. Mas nesse momento eu quero que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça, fale com o seu Deus. Se você sabe que você está distante, fala para ele que você quer voltar. Se você realmente quer voltar, se comprometa. Ou se você conhece aquela pessoa que está distante, interceda por ela nesse momento. Fale com Deus sobre aquela pessoa que está tão afastada e que precisa voltar. Sinta-se à vontade. Sentado, em pé, ajoelhado, do jeito que você quiser orar. Essa é a casa do seu Pai, esse é o momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus,
hoje, Pai. E a mensagem que o Senhor trouxe aqui é de voltar para o Pai, é de voltar para Deus, voltar nossas esperanças em Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pensamentos, as nossas falhas e atitudes. Perdoa-nos, se nós estamos sendo cristãos íntegros e sinceros, Senhor. Nós queremos retornar para a Tua casa. Nós queremos retornar para o Senhor. Queremos desfrutar, Pai, da herança que nós já estamos vivendo com o Senhor. Oh, meu Deus, abre os olhos daquelas pessoas que não estão enxergando as bênçãos que o Senhor tem feito, as bênçãos que o Senhor, Pai, já tem separado para cada um de nós. Já é um privilégio estarmos no Santo dos Santos, estarmos com o Teu Espírito Santo em comunhão. É um privilégio, Senhor. Nós estamos usufruindo da Tua presença, nós estamos usufruindo da Tua herança, da Tua graça, daquilo que o Senhor já tem nos prometido. Nós já estamos vivendo, Pai, a parte do céu, boa parte do céu aqui nessa terra. O Senhor está nos ensinando, Deus, que contigo é melhor, que contigo, Deus, está tudo certo, que tudo que o Senhor tem, Pai, é nosso. Oh, Deus, abre nossa mente, nosso coração para que entendamos isso. Oh, Deus, toca aquelas pessoas que se afastaram de Ti, que se distanciaram do Teu amor, que não entendem, Pai, que não conseguem ver, Pai, as coisas que o Senhor tem feito, as maravilhas que o Senhor tem realizado, as curas que o Senhor tem feito. Oh, Pai querido, que a Tua presença, Pai, alcance a vida dessa pessoa, que a nossa oração dessa noite, Pai, possa trazer, Pai, uma chama de esperança para essa vida, Pai, que está frustrada, de uma vida, Pai, que está afundada no desespero, porque estava na escuridão distante de Ti, porque antecipou a sua herança, antecipou a sua felicidade, que só pode ser proporcionada pelo Senhor com as coisas desse mundo. Oh Deus, toca essa pessoa, toca esse irmão, toca essa irmã, Pai, que hoje se encontra afastada de Ti. Reaviva, Pai, o amor no coração delas, a chama do primeiro amor por Ti, Deus. Que elas possam voltar, Deus, à Tua casa, voltar à Tua presença, que elas possam se regozijar, Pai, na Tua graça e viver a Tua felicidade na casa do Senhor. Como foi pregado nesse domingo passado, Deus, o Senhor está nos fazendo um convite e o Teu jugo é leve, é suave, não é pesado, Deus. O Senhor nos dá a força para carregar esse jugo. Oh, Pai querido, que essas pessoas possam ver, que nós possamos ver, Pai, que estar na casa do Senhor não é um fato, que estar na casa do Senhor não é negociar um compromisso, um lazer, mas é viver, Pai, a felicidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, traga-nos de volta para a Tua casa. Oh Deus, não deixa passar o tempo, não deixa passar o momento. Esse é o momento, Pai, de voltarmos a Ti, é o momento, Pai, de dar esperança e que estamos esperando de braços abertos, disposto a colocar sandálias em nossos pés, anéis em nossos dedos, e darmos uma nova roupa. Esse é o momento de voltarmos à Tua casa, esse é o momento de enchermos a Tua igreja, de enchermos, Pai, as pessoas a presença do Senhor. Oh, Pai querido, alcança todos nós, alcança cada um de nós, Senhor Deus. Não nos deixe, Pai, não nos deixe que perdemos tempo com as coisas desse mundo. O nosso desejo, o nosso prazer conhecer a Tua casa, Deus. Conhecer a Tua casa, estar perto do Pai, estar perto do agricultor, estar perto daquele que nos ama, que nos criou, que nos formou. Oh Deus, alcança a Tua igreja, alcança as pessoas que estão perdidas no mundo afora. Usa-nos como instrumento para que a gente possa ser pessoas que vão impactar vidas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, usa a Tua igreja, Deus. Somos
pequenos Cristo, Pai, exemplos que vivem uma intimidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só lembrando que domingo agora, 8 horas, né? Vai ter o evangelismo aqui na igreja, vai ter um momento de café da manhã na igreja. 9 horas vai ter um evangelismo. E meio-dia vai ter um almoço e 7 horas vai ter um culto aqui à noite. Então, quem puder vir, venha. Quem estiver em casa, deitado, levanta e vem. Vem ajudar. Vai ter um bazar também, se não me engano, a irmã Fátima pediu para que quem quiser separar algumas roupas, algum calçado, alguma coisa que você tem que não está usando, separe e traga nesse dia. Amém? Glória a Deus. Agora, vou chamar o pastor para dar a bênção final. Tem 2 quintas, né? Que eu não vou mais dar a bênção final. Glória, aleluia. Mais ou menos. Glória a Deus. Muito bem, glória a Deus. Pai, nós te louvamos, agradecemos. Ó Deus, possamos ser um filho que possa sair e desfrutar do relacionamento com o Senhor. Nós não sejamos aquele filho, Pai, mesmo se submetendo, mas não participa dos seus errados, Pai. E aquele, ó Pai, que desperdiça tudo que o Pai tem. Mesmo aquele que serve, também não desfruta daquilo que o Pai possui. Abra um pouquinho. Quantas pessoas nós temos hoje na tua casa, Pai, vazia do teu Espírito, sem o Espírito Santo do Senhor. Este é o bezerro cerrado, é o Espírito da presença de Deus, a comunhão com o Senhor. Pai, nós não podemos desperdiçar a comunhão e intimidade com o Senhor. Pai, toma cada vida aqui em tuas mãos, abre os olhos, Deus. Não deixe de ser aquele filho que se distancia, Pai. Mesmo viajando para longe, estamos bem distantes, mas também não possamos ser aquele filho que está feliz e também não desfruta, Pai, daquilo que o Senhor tem, do bezerro cerrado. Ó Deus, dá-nos entendimento, possamos ser cheios da tua presença. E assim como o Pai é dono de tudo, possamos ser dono também, Pai, da presença do Senhor, na comunhão da intimidade com o Senhor. Ó Deus, leve em paz e segurança cada um para o Senhor. Ó Deus, dá sabedoria, entendimento e proteção. Revela o profundo do oculto, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo para essa igreja, teu povo, para louvor e glória do nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e a misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja contigo agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre continue do lado do Pai, desfrutando de tudo que o Pai possui. Amém? Amém.